Complicado é pouco para definir o momento que a gente vem passando no país. Vivemos uma das maiores crises e eu queria saber, Alcimar, qual é o cenário do nosso país hoje? Bem, é um cenário complexo, né? Eu diria que já passamos pelo pior, né? Eu acho que saímos do fundo do poço e agora lentamente a gente busca um equilíbrio, né, da economia. Mas isso não se dá assim tão rapidamente. Demora um pouquinho, né? Porque, na verdade, estamos dependentes ainda da confiança dos empresários. Eles precisam voltar a acreditar na economia, investir para geração de empregos, né, renda, e aí sim existe a expectativa de uma melhora. Eu diria que daqui a uns 3 anos, né? Porque a geração de emprego é fundamental para essa estabilização. Isso não acontece de repente, demora um pouco mais. É um processo, né? Exatamente. Economia é o assunto do programa de hoje e eu quero saber de você, Rodrigo. Você é gerente de uma empresa que está há 30 anos no mercado. Como se manter tanto tempo de pé e como passar por um momento como o que a gente está passando hoje? Planejamento. Hoje, assim, a empresa que eu represento, por exemplo, ela crescia na faixa de 30% ao ano. Ela dobrava de tamanho cada 4, 5 anos. Com essa crise, nós continuamos crescendo, não 30%, faixa de 20 e poucos por cento, mas nós tivemos que nos reinventar. Né? A empresa, o todo, teve que se reinventar para enfrentar a crise. E é o que hoje, assim, eu vejo que o empresário, que é o responsável pela economia, ele precisa se reinventar, precisa se planejar, precisa criar situações, precisa o próprio empresário mesmo, precisa gerenciar o seu negócio de uma maneira diferente. Eu vejo dessa maneira hoje. É verdade. Seu Zé Luiz, o senhor como presidente da SIC, eu queria que o senhor trouxesse para a gente quais são as medidas que vocês vêm adotando, quais são as maneiras de passar por esse momento? Olha, eu concordo plenamente com o professor. Eu acho que nós só teremos um novo horizonte econômico lá ao redor de 2020, porque o ano vindouro é um ano político, cheio de incertezas. Na parte comercial, pasmem, Campos fechou de dezembro de 2015 até a semana passada mais de 1.000 estabelecimentos comerciais. Isso gera 5.000 desempregados. Isso influi em receita paralela de locação de imóveis. Realmente há uma falha quando o nobre colega falou sobre o empresário tem que se reinventar. Campos, que já teve uma pujança econômica com lojas locais, vocês se lembram de tradicionais lojas de Campos, nenhum empresário se preocupou em fazer sucessor. A sucessão na empresa, ele queria que o filho fosse médico, engenheiro, advogado, menos comerciante. Por as primeiras lojas a fecharem. Paralelamente, ocorreu a vinda das grandes lojas que hoje nós temos aqui na cidade. E surgiu uma figura nova, que foi a franquia. O cara, sem ter nenhum conhecimento comercial, levava 15 dias no Rio, em São Paulo, ouvindo falar no sanduíche A, e na hora da crise ele não sabia fazer o sanduíche B, só sabia fazer o A. É realmente preocupante. A gente tem tentado criar uma filosofia nova para o comerciante, ensinando a ele maneiras de superar a crise. E vamos ver até onde a gente consegue fazer isso. É difícil, que você deve estar tendo essa dificuldade, que o empresário sinta
é a necessidade de aprender. Ele acha que ele já sabe de tudo e realmente não sabe. Uma outra coisa é o atendimento das lojas comerciais é o pior possível. Se você chega para comprar, tem 3 ou 4 vendedores na porta para te atender. Se você chega com a bolsa da loja, que visivelmente é uma troca que ocorrerá, ele te vira as costas e aponta para a seção de trocas. Você nunca mais volta nessa loja. Então, a crise para nós ainda tem outro reflexo, ela é tripla. É crise Brasil, crise Estado e crise local. E cada uma maior do que a outra. O Estado agora, eu tenho a impressão que vai minorar um pouco o impacto no comércio. Primeiro, que a expectativa para os próximos 90 dias tem o Dia das Crianças e tem o Natal, que tradicionalmente são datas que o comércio fatura. Com o Estado colocando o salário do funcionalismo em dia, você vai ter uma moeda circulando com mais frequência. E a esperança nossa é essa. Vamos ver essa moeda circular, vamos expectar que talvez 2020 se aproxime para 2019 e que o comércio tenha forças para superar isso até lá. O senhor trouxe um dado alarmante e até assustador. 1.000 estabelecimentos fechados, mais de 5.000 pessoas desempregadas. Nós falávamos aqui, antes do programa começar, a respeito exatamente do fechamento das lojas, da gente andar no centro da nossa cidade e ver uma quantidade muito grande de portas fechadas. Mas, por outro lado, levantávamos a questão de muitos novos negócios estarem nascendo e sendo fomentados, de repente até em setores que não existiam antes. Existe hoje a questão do food truck, né, que cresce assustadoramente. Hoje tem as bikes de doce, e, enfim, são as pessoas se reinventando para passar por esse momento. Eu queria que vocês levantassem essa questão, já que a gente estava conversando sobre isso antes, dessa alternativa empreendedora para fugir desse momento que a gente vem vivendo. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então a gente vê muita loja fechando, muito comércio fechando as portas e outros abrindo. E realmente é isso. A crise, ela começa, é um efeito dominó, né? O poder aquisitivo diminui, as pessoas compram menos, o empresário, principalmente o comércio, quem sofre muito é o comércio, porque o comércio ele vive, né, de pessoas toda hora comprando, movimentando, então ele perde 40%, 50% da receita, por exemplo. O que o empresário faz a primeira coisa? Manda metade das pessoas embora. Ele não tenta se adaptar ou vender um pouco mais barato, ou comprar melhor, ou se organizar internamente para entender o que, né, por onde está saindo. E aí ele fecha, não dá certo, fecha, outras empresas vêm, às vezes para tomar um lugar com uma estrutura melhor, e as pessoas que perdem o emprego, elas fazem o quê? Não tem emprego mais para ela, porque outras empresas estão fechando também. Ela vai fazer, vou abrir alguma coisa, vou montar um negócio para mim. E aí também é perigoso isso, porque não tem estrutura para montar um negócio. Eu vou abrir uma lanchonete, mas eu nunca trabalhei em lanchonete, né? Trabalho no comércio de roupas, vou abrir uma lanchonete para mim. Um outro ramo, né? Um outro ramo. Por quê? Porque eu acho que comida dá dinheiro, e eu estou ouvindo isso. Né? Comida dá dinheiro, todo mundo precisa comer. Mas aí você entra no negócio, não sabe nada de gestão, não sabe nada da parte financeira, da parte econômica, parte de impostos, tem que pagar um contador, tem que ter internet, tem que ter o sistema para poder emitir um ato fiscal eletrônico para o governo, e aí as coisas começam a complicar. E aí a gente vai ver também pessoas que começaram e também vão fechar em 1, 2 anos, no máximo, porque não se prepararam para isso. Falta de planejamento de você entender, estudar um mercado, ver como é que funciona, o que precisa. Isso aí. Assim, o mercado está retraído? Tá. Mas as pessoas continuam comprando, não como antes, não da mesma maneira, mas vão continuar comprando. Tem loja de móveis, tem loja de eletrodomésticos, continuam funcionando, só que as pessoas não comprando da mesma maneira que compravam antes. Então, o que tem que ser feito? O empresário, ele tem que se preparar, tem que criar alguma forma de diminuir o valor, trazer uma promoção, fazer alguma coisa para trazer mais gente para comprar. E, como o nosso amigo falou, a pessoa atende mal, né? Atende mal, não se prepara, não faz nada de diferente. Outras empresas, a gente vê aqui na cidade, empresas que vieram de fora,
né? As grandes marcas estão vendendo, continuam atendendo. E empresas tradicionais, que continuam com aquela forma tradicional de trabalho, fecharam as portas. É verdade. Amanda, eu acho que vale a pena um comentário nessa discussão sobre o comércio, né? Eu acho que é necessário realmente o empresário se reinventar, se capacitar, mas o comércio por si só, ele, vamos dizer assim, ele não proporciona uma dinâmica econômica maior. Eu quero dizer o seguinte, o comércio está numa ponta. É preciso que haja, na verdade, investimentos produtivos no município. Eu diria até que o comércio é estéril. É preciso que haja investimentos na atividade industrial. Até para que haja dinheiro para o comércio. Exatamente. Você vê o que acontece com o campo especificamente, né? Quando a cadeia produtiva açucareira começa a funcionar, a partir de abril, vai até agosto, o comércio recebe, vamos dizer assim, o reflexo disso e melhora. Mas logo a seguir, a atividade econômica cai drasticamente. Então, eu diria que Campos, não é, precisa se reinventar na atividade industrial. Não é essa ideia de que Campos é uma cidade de serviço de baixo valor agregado, baixa qualificação, é agrícola, quer dizer, e a indústria vem a partir dos recursos existentes, da atividade agrícola, da pecuária. É preciso olhar esse recurso, né, e inseri-lo numa cadeia produtiva. Aí sim, a gente pode pensar numa certa dinâmica econômica. O comércio por si só, ele não resolve. Já que a gente está falando dessas alternativas de desenvolvimento econômico, eu vou lançar uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para o próximo bloco para você responder. Campos hoje se encontra inserido nessa crise sem tamanho, exatamente por não ter ou por ter deixado de desenvolver outros setores de economia e se pendurado nos royalties? Daqui a pouco eu quero voltar nisso. A gente vai para o intervalo rapidinho e é claro que a gente vai de música. Hoje Maria Fernanda aqui com a gente.